Quando pensamos na Idade Média, vemos castelos europeus, cavaleiros cristãos e cruzadas, porém, do outro lado do mundo, uma civilização trilhou um caminho totalmente diferente, marcado pela honra, disciplina e pela busca pela iluminação espiritual. Hoje vamos entender como o Bushido e a filosofia Zen montaram o Japão medieval, e qual foi o grande legado dessa cultura para a história global. A origem exata dos samurais envolta em lendas e especulações, e muito do que sabemos foi transmitido através do folclore. Mas sabemos que há cerca de 1000 anos eles surgiram como guerreiros que protegiam os nobres e seus territórios, muito parecido com os cavaleiros da Inglaterra medieval. Esses guerreiros eram descendentes de famílias que viviam nas fronteiras do Império, e sua lealdade e seu valor em combate eram recompensados com terras. Ao longo dos séculos, eles se tornaram a elite militar que dominou o Japão e moldou sua política, sociedade e sua cultura. Com o tempo, os samurais adotaram um rígido código de honra, conhecido como Bushido, o caminho do guerreiro. Esse código exaltava a lealdade, a disciplina, a benevolência, o domínio de si, o desapego da vida e a defesa da honra acima de tudo. Para um samurai, perder a honra era pior do que morrer, por isso, em caso de derrota ou vergonha, existia o ritual doloroso do seppuku, visto como uma forma de preservar a dignidade. O Bushido não é um código escrito, e sim palavras que correram de boca em boca, mas mais que isso, é um caminho espiritual. Não se busca o conhecimento como fim, mas como meio para alcançar a sabedoria. Muitas artes marciais de hoje, como o Karate-do, Aikido e o Kendo, nasceram dessa filosofia. O Zen chegou ao Japão pelo budismo e transformou profundamente o modo como os samurais viviam e lutavam. Sua mensagem central era simples, consciência plena do momento presente. Nunca dependeu de textos ou dogmas, mas sim da prática pessoal e da introspecção. Um dos ensinamentos nos diz: se o adversário é inferior, por que brigar? Se é superior, por que brigar? Se é igual, compreenderá o que tu compreendes, então não haverá luta. Honra não é orgulho, a consciência real do que se possui. O Zen ensinava o samurai a agir com clareza, foco e tranquilidade, mas nunca com raiva e ignorância. Era a espada e a mente como uma só coisa. Um dos grandiosos símbolos dessa união entre técnica e espírito é o Yabusame, uma forma cerimonial e sagrada de arco e flecha a cavalo. Criado no século VII, ele é uma prática sagrada e uma oração pela paz e prosperidade. Nos festivais de hoje, arqueiros vestindo o uniforme tradicional de caça dos guerreiros medievais japoneses percorrem um caminho estreito de 200 metros a cavalo em alta velocidade, um por vez, enquanto tentam acertar 3 alvos com suas flechas. No passado, essa habilidade era comum entre os samurais e representava precisão, foco, equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Hoje, o arco e flecha a cavalo é considerado uma estratégia militar altamente especializada, mas pouco praticada. As flechas que acertaram os alvos são consideradas amuletos da sorte. Quando estudamos a Idade Média, quase sempre olhamos apenas para a Europa, como se o resto do mundo estivesse parado, mas o Japão medieval nos mostra o contrário. Enquanto a Europa enfrentava guerras religiosas e a chamada Idade das Trevas, o Japão vivia um florescimento cultural. Um código de honra único, uma filosofia de autoconsciência, cultura artística refinada, um sistema militar sofisticado e uma estética única baseada na simplicidade e na harmonia. O Japão prova que a Idade Média não foi apenas europeia, foi global, diversa e cheia de caminhos diferentes. O legado japonês atravessou séculos e hoje está espalhado pelo mundo todo, em forma de artes marciais praticadas em todos os continentes, da filosofia Zen, inspirando a psicologia e a meditação, do ideal de disciplina, honra e autocontrole, influenciando cultura, literatura e o cinema, e de uma estética única que marcou o design, a arquitetura e as artes visuais do mundo todo. A história dos samurais e da filosofia Zen revela um caminho em que a força não está apenas na espada, mas no espírito, e nos lembrando que compreender outras culturas é essencial para entender que a humanidade nunca teve apenas uma Idade Média, mas muitas. Este é o legado do Bushido e do Zen, um convite para conhecermos a nós mesmos. Então, galerinha, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e que vocês se inscrevam no canal. Valeu e até mais!